Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 28 de setembro de 2020. Governo Trump emprestou milhares de dólares à Igreja Luz del Mundo enquanto seu líder aguardava julgamento por abusos. Parte 1. O governo do presidente Donald Trump concedeu em junho um subsídio entre 350 mil e $1 milhão entre 1,9 milhão e 5,3 milhões de reais à Igreja La Luz del Mundo (LLDM). Segundo dados do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos compilados pela CNN e pela ProPublica. A organização religiosa fundada no México atravessa momentos críticos para sua imagem desde que seu líder, Naasson Joaquim Garcia, fora detido há mais de um ano na Califórnia, acusado de 36 crimes, incluindo estupro, tráfico de pessoas e posse de pornografia infantil. 2 meses depois que a igreja recebeu ajuda econômica, um tribunal de Los Angeles estabeleceu uma fiança de $90 milhões (477 milhões de reais) para Joaquim Garcia, e em 18 de agosto concluiu que a Procuradoria havia apresentado evidências suficientes para levá-lo a julgamento. O dinheiro, um empréstimo perdoável, é parte do programa de ajuda que Trump distribuiu para estimular o consumo e amenizar o impacto econômico da pandemia entre as pequenas e médias empresas. Chamado de Paycheck Protection Program, ele inclui estímulos de mais de $669 bilhões, 3,5 bilhões de reais, e tem sido apontado como uma medida clientelista, porque os cheques foram impressos com o nome do presidente, no momento em que os EUA se aproximam das eleições presidenciais de novembro. De acordo com as informações divulgadas, o beneficiário do dinheiro foi a LDM Central USA Evangelical Ministries, uma subsidiária da igreja no EUA com sede em Houston, Texas. A filial foi constituída em 2009 por Agustín Almada, que é pastor da LLDM, por Luiz Cruz, que é diácono, e pela advogada Maria Helena Martínez como representante legal, diz a ata constitutiva. A lógica de incluir organizações religiosas no programa de subsídio se baseia nos problemas econômicos que as igrejas atravessam devido à quarentena. Para este empréstimo específico, o objetivo é preservar 48 postos de trabalho dentro da igreja, com dinheiro emprestado pelo banco JP Morgan Chase. Embora LLDM afirme estar presente em cerca de 60 países e ter 5 milhões de fiéis no mundo, foi qualificada como uma das milhares de pequenas e médias empresas e organizações religiosas beneficiadas. Na obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, o Espiritismo é definido da seguinte maneira: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Erroneamente se classifica o espiritismo como uma religião, mas Allan Kardec esclarece sobre isso na Revista Espírita de dezembro de 1868 no artigo Espiritismo é uma religião. Se as assembleias religiosas, nós falamos em geral, sem fazer alusão a nenhum culto, muito frequentemente se afastaram do objetivo primitivo principal, que é a comunhão fraterna do pensamento, se o ensino que ali é dado nem sempre segue o movimento progressivo da humanidade, que os homens não realizam todos os progressos ao mesmo tempo, o que eles não fazem num período, o fazem num outro, à medida que se esclarecem, veem as lacunas que existem em suas instituições,
e as preenchem, eles compreendem que o que era bom em uma época, em relação ao grau da civilização, torna-se insuficiente num estado mais avançado, e restabelecem o nível. O Espiritismo, nós o sabemos, é a grande alavanca do progresso em todas as coisas, ele marca uma era de renovação. Saibamos, pois, esperar, e não pecamos a uma época mais do que ela pode dar. Como as plantas, é preciso que as ideias amadureçam para serem colhidos seus frutos. Saibamos, além disto, fazer as concessões necessárias às épocas de transição, porque nada, na natureza, se opera de maneira brusca e instantânea. Dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos, é que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço, uma religião em sua acepção ampla e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças. Consecutivamente, esse nome foi dado a esses mesmos princípios codificados e formulados em dogmas ou artigos de fé. É nesse sentido que se diz a religião política. No entanto, mesmo nesta acepção, a palavra religião não é sinônimo de opinião, ela implica uma ideia particular, a de fé conscienciosa, é porque se diz também a fé política. Ora, os homens podem se alistar, por interesse, num partido, sem ter a fé desse partido, e a prova disto é o que o deixam, sem escrúpulo, quando encontram seu interesse em outra parte, ao passo que aquele que o abraça por convicção é inabalável, ele persiste ao preço dos maiores sacrifícios e a abnegação dos interesses pessoais, que é a verdadeira pedra de toque da fé sincera. No entanto, se a renúncia a uma opinião, motivada por interesse, é um ato de covardia desprezível, ela é respeitável. Ao contrário, quando é o fruto do reconhecimento do erro em que se está, é, então, um ato de abnegação e de razão. Há mais coragem e grandeza em reconhecer abertamente que se está errado, do que persistir, por amor próprio, naquilo que se sabe ser falso, e para não dar um desmentido a si mesmo, o que acusa mais teimosia do que firmeza, mais orgulho do que julgamento, e mais fraqueza do que força. É mais ainda é a hipocrisia, porque se quer parecer o que não se é, além disso uma ação, porque é encorajar o erro por seu próprio exemplo. O laço estabelecido por uma religião, qualquer que lhe seja o objeto, é, pois, um laço essencialmente moral, que religa os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não é somente o fato de compromissos materiais, que se quebram à vontade, ou do cumprimento de fórmulas que falam aos olhos mais do que ao espírito. O efeito desse laço moral é de estabelecer entre aqueles que une, como consequência da comunhão de objetivos e de sentimentos, a fraternidade e solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. É nesse sentido que se diz também a religião da amizade, a religião da família. Se assim é, dir-se-á, o Espiritismo é, pois, uma religião? Pois bem, sim, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, e disto nos glorificamos, porque é a doutrina que fundamenta os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Porque, pois, declaramos que o Espiritismo não é uma religião? Pela razão de que não há senão uma palavra para expressar duas ideias diferentes, e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, que ela desperta exclusivamente uma ideia de forma, e que o Espiritismo não a tem. Se o Espiritismo se dissesse religião, o público não veria nele senão uma nova edição, uma variante,
querendo-se, dos princípios absolutos em matéria de fé, uma casta sacerdotal com um cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios, não o separaria das ideias de misticismo, e dos abusos contra os quais a opinião frequentemente é levantada. O Espiritismo, não tendo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual da palavra, não se poderia, nem deveria cernar de um título sobre o valor do qual, inevitavelmente, seria desprezado, eis porque ele se diz simplesmente doutrina filosófica e moral. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de setembro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.